noite, pessoal. Bem-vindos à nossa terceira e última aula da jornada Você Residente. E hoje é literalmente o dia mais importante de todos, porque hoje a gente fecha o ciclo do que mais cai, vocês vão saber o que cai em preventiva, mas mais do que isso, tá? Essa minha parte é bem rapidinha. A gente vai abrir a caixa preta hoje, vai ensinar para vocês técnicas de estudo que realmente funcionam, aquilo que a gente vai aplicar junto com os nossos alunos ao longo de todo o ano na mentoria e vai te mostrar, através disso, como fazer o teu planejamento para 2026. A gente já deu o cronograma na tua mão desde a aula 1. Hoje a gente vai te ensinar como utilizar as ferramentas certas para aplicar naquele cronograma e ter resultado na tua aprovação em 2026, beleza? Então, eu vou começar e eu prometo que hoje vai ser, rapidinho, porque a Marcela tem muita coisa importante para falar com vocês. Beleza, Marcela? Combinado. Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos, bem-vindos aí. Deem uma curtidinha aí, sininho, encaminhem o link para outras pessoas que vão estudar para a residência ano que vem, porque o que a gente vai falar aqui é ouro, caixa preta mesmo que a gente vai abrir hoje. Eu e o João até viemos de preto, vocês viram, né? Boa. Muito bom. Vamos lá? Então, aula 3, Medicina Preventiva e Planejamento de Estudos. Vamos começar direto ao ponto com o que mais cai em medicina preventiva ao longo das provas no Brasil. Se você tivesse que elencar 10 tópicos para estudar a preventiva hoje, seriam esses aí, tá? Sistema Único de Saúde é o que é mais cobrado em prova. Então, esses princípios que são chatinhos, né? Aquela coisa de decorebinha, é verdade, mas você tem que saber princípio da universalidade, equidade, integralidade, e algumas coisinhas a mais, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Basicamente, a prova quer de você que você entenda realmente como deveria funcionar o SUS. A gente sabe que não é exatamente assim que funciona, mas a prova quer que você pratique a imaginação, vá para o mundo da fantasia e imagine o SUS perfeito. É isso que ela vai cobrar de você, tá bom? Estudos epidemiológicos, eu particularmente acho isso daqui maravilhoso, chuchuzinho de aprender. Na prova não é difícil, tá? É questão dada para você, basta você ver isso daqui com a gente vai fazer isso aqui bem fácil para vocês nas aulas, tá? Vigilância epidemiológica também chaticezinha, mas que a gente vai facilitar para vocês, vai dar isso aqui tudo mastigado. Atenção primária à saúde. Esse aqui, pessoal, é o tema da moda. É o tema que cada vez está sendo mais cobrado, tá bom? Então tem que ficar muito ligado com a atenção primária à saúde na prova. Bom, promoção de saúde, níveis de prevenção, indicadores, medidas de frequência, medicina baseada em evidência, ética médica, bioética e legislação, políticas de saúde, programas sociais, saúde da família, comunitária e ambiental, são os demais temas que você tem que saber. Mais uma vez, não precisa decorar isso aqui, não precisa nem anotar isso aqui, porque como a gente combinou, promessa é dívida, vocês vão receber esses slides, vocês vão receber esse top 10 na tua mão ainda hoje, então não precisa se desesperar, tá bom? Isso aqui vai estar disponível para você. Eu só quero que você saiba o seguinte, a prova de residência, ela é uma coisa viva, ela é extremamente dinâmica. Para você ter ideia, quando eu prestei prova de residência há não muito tempo atrás, vários desses temas que vocês estão vendo aqui não eram nem assunto, não tinha o menor risco de ser cobrado. Então, falar em bioética, ética médica, como um tema que é muito cobrado em prova de preventiva, na minha época, era uma coisa impensável. Então, o que é importante vocês aprenderem aqui com esse slide preventiva? É que todo ano a coisa muda. As provas elas vão tomando um novo formato, elas vão tomando uma nova cara. E você precisa estar atento para esse comportamento. Então, quais são os temas tendência, os temas que caíam um pouco, mas vêm sendo cobrados mais, tá? Os temas que são tradicionais,
os temas que podem ser novidade, isso aí, pessoal, você pode fazer pelo jeito difícil ou do jeito fácil. O jeito difícil é você mesmo tentar ler todas as provas, responder todas as provas de todas as instituições, ou pelo menos das que você quer, e tentar você mesmo fazer a confabulação desses padrões de comportamento de prova, do que pode cair mais, do que não pode cair mais. Você pode fazer isso. E se você fizer, você vai estar até de parabéns, tá? Só que isso gasta uma energia absurda, uma energia que você podia estar investindo na tua preparação. Isso é a nossa obrigação, é o nosso papel, é exatamente o que a gente faz na mentoria do VRMed. Beleza? Ok? Então não se preocupa com isso. A gente vai fazer o dever de casa por você e vai te entregar isso aqui mastigado. Beleza? Então vamos lá. Se eu escolhesse 5 patologias da preventiva, eu não ia escolher nenhuma, porque na preventiva a gente não tem patologia. A gente tem 5 temas ou 5 coisas que mais caem, beleza? 5 tópicos. Então, a gente teria lá disparado SUS junto com a atenção primária, quando a gente junta esses dois aqui, 55% das questões. Estudos epidemiológicos e medidas de frequência, 15%. Ó, chuchuzinho, 15% da tua prova de preventiva, torça para cair. Níveis de prevenção e programas de imunização. A preventiva ela tem uma característica muito peculiar. Ela conversa muito com todas as outras grandes áreas. Então, a preventiva conversa com a clínica na hora de um atendimento de um paciente hipertenso, ela conversa com a PED na hora de uma imunização, ela está sempre permeando outras áreas. É por isso que, se você quer estudar preventiva do jeito certo, na verdade, você precisa que as outras áreas, na hora que estão ensinando o assunto, se preocupem com preventiva. Falar como se comportar com o paciente, lembrando desse perfil de atenção primária à saúde. E a gente não é bobo. Aqui no VRMed, as nossas aulas elas terão essa preocupação, porque a gente entende a alma da prova. E preventiva é muito importante na tua prova. Preventiva cai muito. Só que tentar estudar preventiva como se preventiva fosse uma área isolada é coisa de louco. É coisa de louco. Você está sendo bobo. É muito mais inteligente estudar preventiva, principalmente a parte de atenção primária à saúde, dentro das outras áreas, porque ela vai permear todo o resto. E aí, na preventiva em si, você foca naquilo que só tem a ver com preventiva, que é estudar as diretrizes do SUS, os estudos epidemiológicos, níveis de prevenção, a parte chata, tá? A parte legal da doença a gente mistura ao longo do curso, beleza? Então, bioética e humanização. Eu achava isso aqui chato até conhecer professor Henrique. Professor Henrique Binato, que é o nosso professor titular de pediatria e preventiva, ele é sensacional. Vocês vão ver a aula dele, vocês vão ficar assim, desesperados. Tem aula dele no canal aqui, depois vocês podem assistir se quiser. E ele é especialista em bioética. Até ver uma aula do Henrique de bioética, eu achava bioética chato, cara. Hoje eu acho bioética muito legal, muito bom, muito gostoso de se aprender. Então, se você está aí achando que preventiva é um negócio chato, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião quando você assistir uma aula do professor Henrique, tá? E talvez até eu apareça lá para dar meus pitacos na preventiva também, porque você sabe que eu gosto muito de me infiltrar nas coisas dos outros, né? Radiologista é assim, tem que dar um pitaquinho em tudo, beleza? Por último, saúde do trabalhador e vigilância à saúde. Muito etéreo tudo isso aqui, né? Muito etéreo. Na aula não vai ficar etéreo para você não, pode deixar com a gente, beleza? Só saiba que isso aí é o que mais cai. Trocando em miúdos aqui, obrigação sua saber SUS e atenção primária. É obrigação, 55% da prova. Agora, eu disse para você que é mamatinha estudos epidemiológicos. Então, se você pega aqui SUS e atenção primária e estudos epidemiológicos, você tem 70% de uma prova de preventiva, ó, dado, tá bom? Vamos lá? Para te provar que preventiva não deve te assustar, eu vou trazer uma questão que você pode considerar difícil, tá? Parece uma sopa de letrinhas. Mas a gente vai destrinchar essa questão
do jeito que a gente aqui no VRMed costuma fazer, ok? Vamos lá? Então, ó, questão de preventiva da USP de 2021. Vamos lá. A coordenação do cuidado é tão essencial para a atenção primária à saúde que se pode dizer que a falha neste atributo tende a prejudicar a integralidade, esvaziar a longitudinalidade e tornar o primeiro contato uma função puramente administrativa. A frase está, aí nessa hora você vira para mim e diz, João, nem entendi o enunciado, quanto mais as alternativas que eu vou ler agora. É natural, porque são tópicos que são novos para a maioria de vocês. A gente não tem o hábito de estudar tão intensamente preventiva na faculdade, concorda? A gente estuda ali, estudo epidemiológico, aprende a fazer um artigo e tal, mas a gente não fica ali tão aprofundado na parte do SUS, pelo menos em geral é assim. A gente se preocupa com o que importa para a medicina, que é mais entender do estudo epidemiológico. Mas na hora da prova, a prova quer que você saiba, beleza? E aí, quando acontecer isso, eu quero que você dê uma respirada e leia de novo o enunciado, tentando grifar ou salvar, circular conceitos do enunciado que façam sentido para você. Porque é assim que você vai desconstruir a questão e acertar, beleza? Então vamos lá, vamos ler de novo aqui. A coordenação do cuidado é tão essencial para a atenção primária à saúde. Coordenação do cuidado é um conceito aqui, que se pode dizer que a falha neste atributo, que atributo na falha na coordenação do cuidado, tende a prejudicar a integralidade, ó, circulei integralidade, o que é integralidade? A gente vai ver. Esvaziar a longitudinalidade e tornar o primeiro contato uma função puramente administrativa. Então agora a gente pegou uma questão e entendeu. Ela está tratando de coordenação do cuidado, integralidade, longitudinalidade e primeiro contato. Para acertar essa questão, basicamente eu tenho que saber o que significam essas 4 coisas na preventiva, no Sistema Único de Saúde. Ok, vamos ler as alternativas? Letra A. Incorreta, pois a falha na coordenação do cuidado não prejudica a integralidade. Será? Será que não ter um cuidado do paciente coordenado não prejudica o cuidado integral, a integralidade no cuidado desse paciente? Prejudica, pessoal. Eu vou te explicar já já como isso acontece quando eu te explicar esses 4 conceitos. Letra B, correta? Não sei, vamos ver. Letra C, incorreta, pois a falha na coordenação do cuidado não esvazia a longitudinalidade. Será que não esvazia esse acompanhamento do paciente longitudinal no tempo, né? Letra D, incorreta, pois a falha na coordenação do cuidado não torna o primeiro contato uma função puramente administrativa. Beleza, eu vou iniciar o comentário da questão com vocês e vou passar para te mostrar como a gente costuma fazer um comentário de questão quando você está estudando lá no nosso banco de questões, para você entender melhor como é que funciona uma questão, né? Está estudando lá no banco de questão, você vai entender como é que é o jeito certo de você ter acesso a esse comentário. Primeira coisa, a coordenação do cuidado, pessoal, é quando eu chego assim e falo, ó, eu sou o médico desse paciente. O paciente, ele sabe que ele tem um médico de referência. Eu sou o médico desse paciente e eu coordeno tudo que está relacionado a você. Eu coordeno tudo relacionado ao cuidado da sua saúde. Se você vai para um referenciamento para um especialista, eu sei. Se você volta do especialista, eu sei também. Se você está atualizando uma medicação, eu sei. Ou seja, que se você está indo para o médico novo, sou eu que converso com aquele médico novo para informar o médico novo sobre a história do teu atendimento, sobre a tua história. Então, a coordenação do cuidado é um princípio fundamental da atenção primária à saúde que centraliza o cuidado do paciente em uma figura que costuma ser a equipe multidisciplinar, na figura ali principalmente do médico. Então, a coordenação ela é essencial para tudo que se refere ao cuidado do paciente. Se você lembra desse conceito de coordenação do cuidado, se você lembra que o médico
da atenção primária é o coordenador do cuidado do paciente, você não tem como errar essa questão. Porque, olha só, a integralidade, que é basicamente atender todas as necessidades do paciente relacionadas à saúde, atender de forma integral esse paciente, se ele precisa ir para um cardio, ele vai, se ele precisa ir para o nefro, ele vai, se ele precisa fazer um exame, se ele precisa de uma medicação, se ele precisa de uma vacinação, a integralidade do cuidado do paciente, se eu sou o coordenador do cuidado, eu ajudo a garantir isso. Porque eu sei o que o paciente está precisando, eu estou cuidando do referenciamento, do contra-referenciamento, eu tenho aqui o prontuário do paciente, onde estão todas as medicações, tudo que ele precisa fazer. Então, quando eu não tenho coordenação do cuidado, quando é aquela coisa do paciente todo dia ver uma pessoa diferente, não tem uma equipe cuidando dele, que conhece ele, se perde a integralidade, porque a equipe não vai nem, ninguém vai nem saber o que esse paciente realmente precisa. Ficar atendendo de forma pontual, apagando incêndio, ao invés de resolver o problema. Agora, em relação à longitudinalidade. Longitudinalidade é atender esse paciente ao longo do tempo por uma mesma equipe. Ou seja, o paciente tem para quem voltar. O paciente, ao longo do tempo, sabe quem é o médico que atende ele, quem é a equipe que atende ele, aonde é que ele é atendido. Ou seja, o sistema de saúde, ele acompanha esse paciente. Não é algo pontual, é aleatório. Ele tem um cuidado continuado. Agora, se eu não tenho uma figura de coordenação, se eu não consigo coordenar o cuidado, eu consigo acompanhar esse paciente, eu não consigo. Esse cuidado vai se perder ao longo do tempo. E por último, primeiro contato, ele só pode ser um primeiro contato realmente eficaz, humanizado e que seja resolutivo, como a atenção primária à saúde pretende fazer, quando eu tenho um cuidado coordenado. Senão, vira tudo pro forma. Senão, vira tudo pro forma. Então, sim, a frase está correta. Quando eu não tenho coordenação do cuidado, tudo isso se perde, a integralidade se perde, a longitudinalidade se perde, e o primeiro contato vira só função administrativa. Ele perde a sua essência, que é uma essência resolutiva. Beleza? Mas eu quero que vocês vejam agora, dentro do nosso padrão de comentário por questão, como é que funciona essa discussão dessa questão. Eu já te expliquei, você já sabe qual é a correta, por que é a correta, da minha boca aqui, falando com você. Agora eu quero que você veja como seria se você estivesse lendo esse comentário de questão sozinho na sua casa, enquanto estuda pelo nosso banco de questões. Então, ó, nosso comentário, ele tem 4 categorias, a gente já falou disso ontem, aqui eu só estou reforçando, fazendo isso de forma mais gradual para você realmente entender como acontece. A primeira é o raciocínio clínico, onde você vai ter um apanhado geral da questão. Você não vai direto para a explicação de por que é certo e por que é errado, você entende a questão. Então, se você está fazendo a questão, você nem entendeu a questão, você tem que ler o raciocínio clínico, para você entender a questão. Depois a gente vai para alternativa por alternativa, onde a gente vai destrinchar o porquê cada alternativa está errada ou correta. Então, a gente vai exatamente naquilo que costuma gerar dúvida para você. Depois a gente vai para um mini guia para acertar na próxima. Então, ó, não sei se você errou ou se você acertou, mas ler esse mini guia aqui vai garantir que a próxima vez que você fizer uma questão parecida com essa, você acerte. E eu vou te explicar como. E por último, o FAQ do aluno, que a gente já conversou. O FAQ do aluno são aquelas dúvidas previsíveis que a gente já sabe que você vai ter. Quer ver só? Vamos lá. Raciocínio clínico dessa questão, por exemplo. Ó, na atenção primária à saúde, coordenação do cuidado é o atributo que amarra as pontas, organiza informação, articula nível de atenção e garante continuidade entre consultas, exames, encaminhamento e retorno. Se essa cola falha, a integralidade, que é cuidar da pessoa como um todo em todas as suas necessidades, se perde, porque cada serviço atua em pedaços desconectados. A longitudinalidade, que é a relação contínua ao longo do tempo, esvazia, pois, sem plano integrado de comunicação, a equipe vira trocadora de guichê, né? Só faz ficha ali, paciente um dia e no outro. Não guardiã do projeto terapêutico. E o primeiro contato, que é a porta de entrada preferencial, degrada para a tarefa burocrática de renovar a receita, preencher guia, encaminhar sem critério, apagar incêndio.
Portanto, a frase da questão está alinhada com a lógica dos atributos essenciais da atenção primária à saúde. Eu garanto para você que se você ler esse raciocínio aqui da questão, é melhor do que eu ter te explicado. Está melhor aqui do que se eu tivesse te explicado. E esse é o padrão dos nossos comentários de questão. Não é uma coisa superficial, é aprofundado, é um raciocínio bem feito em cima da questão propriamente dita. Mas você pode querer olhar diretamente uma alternativa que estava errada, ou você não entendeu por que determinada alternativa foi considerada certa. Enfim, aqui a gente vai destrinchar cada uma das alternativas. Então, por exemplo, se você não entendeu por que, que o primeiro contato é perdido quando a coordenação se corrompe, você pode vir aqui direto na letra D e ler, ó, sem coordenação, o primeiro contato tende mesmo a virar administrativo. Triagem para filas, carimbo de guia, renovação sem revisão clínica. O contato inicial deixa de ser clínico qualificador do percurso. A pegadinha aqui é supor que ter médico e enfermeiro atendendo garante clínica de qualidade sem coordenação. Garante clínica de qualidade. Sem coordenação, vira checklist. O nosso comentário de questão, pessoal, ele não se preocupa só em te responder a questão. Ele se preocupa em revelar a essência da prova, ou a essência do que quem estava fazendo a prova estava pensando quando montou a questão. Então, a gente vai te falar sempre de qual é a pegadinha que está por trás dessa alternativa. A gente vai te falar sempre, olha, se isso aqui fosse assim, a questão poderia estar certa. Ou seja, a gente vai pensar em cenários alternativos. É um comentário realmente muito bem feito, feito com muito cuidado. E esse comentário aqui é o nosso padrão, não é porque a gente está aqui no evento, todos os comentários de questões nossas seguem esse mesmo padrão, beleza? Ó, a ideia aqui do comentário é que você não precise ler tudo se você não quiser. É categorizado justamente para você poder ir direto ao ponto do que você ficou com dúvida, tá? João, não sei nada da questão, então lê tudo porque é uma verdadeira aula. Essa é a proposta, é ser uma aula o comentário. Não, João, eu quero só, poxa, ver a alternativa D ali, por que foi aquilo. Vai lá na alternativa por alternativa, viu, acabou, próxima questão, beleza? Não, beleza, João, mas eu quero agora, poxa, eu errei a questão, eu quero saber o que eu precisava entender da questão para eu não errar numa questão dessa de novo. Conceitos-chave aqui. Bom, você precisa ter um mini resumo do assunto. Então, você precisa saber o que é. O tema central da questão. É um mini guia sobre o tema central da questão. O que é a coordenação do cuidado? É organizar informações de fluxo, serviço, tempo profissionais com um plano terapêutico único. Quando suspeitar de falha, o paciente está rodando nas especialidades sem retorno à atenção primária à saúde, exames duplicados, divergência de conduta sem perda de segmento. Por que isso aqui está aqui? Porque numa outra questão pode ser um enunciado diferente. Pode ser que ele peça para você identificar qual é o princípio do SUS que não está sendo atendido. E dê para você um paciente que está rodando entre várias especialidades, com exames de solicitação duplicado e tudo mais. E aí você vai marcar o quê? Falha na coordenação do cuidado. Deu para entender a lógica aqui do comentário? Como é que você vai confirmar? Bom, você vai revisar o prontuário. Tem um plano lá no prontuário do que tem que ser feito para esse paciente? Tem contrarreferência no prontuário do paciente? A gente tem que verificar o uso de protocolo de transição, checar indicadores e essa taxa de retorno pós-encaminhamento. São coisas que as questões podem trazer para você. Então, se a questão quiser que você, por exemplo, uma questão aberta de Unicamp, que pede para você dizer, confirmar se está havendo cuidado, coordenação do cuidado desse paciente, a resposta poderia ser, por exemplo, verificar se há plano terapêutico no prontuário. Deu para entender? Então, a gente busca aqui deixar peças que vão servir para o teu raciocínio em questões futuras sobre o mesmo tema. Aqui um se, então, né? Basicamente, a gente tem que lembrar que a questão gosta muito de conduta e de adotar conduta baseada em cenários. Então, nosso se, então, por exemplo, se encaminhar, então, definir pergunta clínica, prazos e retorno do agendamento. Então, a questão poderia dizer, esse paciente vai ter que ser encaminhado. O que você tem que fazer para o paciente vai ser encaminhado? Definir pergunta clínica, definir prazo, definir retorno após do agendamento.
Se receber um laudo, então você vai atualizar o plano de atenção primária à saúde. Se o paciente for hospitalizado, então você vai garantir um contato pós-alta em poucos dias. Deu para entender a lógica aqui? Cada uma dessas linhas aqui daria uma questão nova que você iria acertar da próxima vez, beleza? Armadilhas clássicas aqui é confundir, por exemplo, encaminhar muito com integralidade. Então, joguei para um monte de especialista. Isso não é integralidade. Integralidade é você fazer um cuidado coordenado, é você encaminhar para o que for preciso, e não só para se livrar do paciente, para um monte de gente lá para se livrar. Não, eu tenho a coordenação do cuidado, eu sei que está o paciente, e eu vou encaminhar para tudo que o paciente precisa, e não para tudo que ele acha da cabeça dele, só para me livrar dele, tá? Outra coisa, achar que longitudinalidade é só frequência de visitas. Não é. Longitudinalidade exige que a equipe esteja consciente do cuidado desse paciente, ou seja, que esse cuidado seja feito de forma coordenada ao longo do tempo. A coordenação do cuidado, ela permeia todos os outros princípios da atenção primária à saúde. Bom, então, vamos lá. Se o paciente, por exemplo, Se você, por exemplo, leu essa questão e ficou com a minhoquinha na cabeça aí, provavelmente uma das minhoquinhas que você vai ter na cabeça é uma dessas aqui. Encaminhar bastante vai aumentar a integralidade? Não, integralidade e coordenação de necessidade no tempo certo. Encaminhar sem plano gera fragmentação, tá? Então, encaminhar o que realmente precisa, quando precisa, integralidade. Longitudinalidade é ver o mesmo médico sempre? É só eu voltar lá no mesmo médico, eu já estou com acompanhamento longitudinal? Bom, isso é parte da longitudinalidade, mas o essencial é acumular conhecimento em um plano compartilhado pela equipe, ou seja, a equipe sabe do paciente, a equipe tem conhecimento acumulado sobre o paciente ao longo do tempo. Terceira poderia ser, por exemplo, como evitar que o primeiro contato vire burocrático. Bom, tenha pergunta clínica clara, estratifique risco, combine follow-up com datas responsáveis. E o quarto, qual é o indicador simples da coordenação? Bom, por exemplo, a proporção de caminhamentos com contrarreferência registrada e reavaliação na atenção primária em tempo oportuno. Então, você pode saber se a coordenação está dando certo quando você avalia se o encaminhamento está tendo contrarreferência e se está tendo avaliação primária nesse retorno do paciente. Ou seja, a gente pegou uma questão chatinha, burocrática, com um monte de termo novo para muita gente, e a gente foi destrinchando ela. Não só te ensinou porque aquela questão está certa, mas a gente te mostrou várias possibilidades de variação de questões parecidas com essa, que você agora vai estar preparado para acertar. Então, uma questão, quando você entende o comentário da questão, você agora, a partir de agora, conseguiria responder não só aquela questão, mas várias questões diferentes sobre o mesmo assunto. Essa é a essência do nosso padrão de comentário de questão. É sempre uma oportunidade de ensino, é sempre uma aula, é sempre uma oportunidade de você acertar mais. Beleza? Bom, eu sou fã do nosso padrão de comentário de questão, mas agora eu tenho que dizer que eu sou mais fã ainda do trabalho da Marcela. O trabalho da Marcela é simplesmente sensacional. Se você não estava aqui na aula 2 quando eu falei isso, eu vou repetir. A Marcela, ela tem um programa de mentoria já, só que para a galera que vai fazer prova de título de ortopedia. E ela tem uma taxa de aprovação absurda com a metodologia dela. Ela tem 94% de taxa de aprovação com quem faz 80% da mentoria dela e 100% com quem faz 90% da mentoria. Isso significa, pessoal, que o que ela vai falar aqui agora para vocês dá certo. Ela tem esse lastro no que ela vai falar para vocês. Isso funciona, beleza? Então, eu queria agora passar a bola para a Marcela, porque, na minha opinião, ela com certeza é uma das pessoas mais capacitadas no que tange a mentoria e preparação em residência médica no Brasil hoje. Marcela, por favor,
brilhe, porque você tem muito aí para falar para o pessoal. Obrigada, João. Então vamos lá, pessoal. Eu não sei se todo mundo aqui me conhece. Me manda aqui no chat, sim, se você já me conhece, ou não, se você nunca me viu, não me conhece, não sabe o que eu faço. Eu formei em 2013 na UFMG e desde então eu fiz a minha residência médica lá, eu fiz ortopedia, eu sou ortopedista, e depois eu fiz cirurgia da mão, que foi minha segunda especialidade médica. E quando eu comecei cirurgia da mão, eu já virei preceptora de residência médica de ortopedia. Então, eu trabalho com ensino há 7 anos, ensino médico. Além de ter sido monitora durante a faculdade, sempre gostei. Então, eu estou com esse contato com o ensino há muitos anos. Eu fui, além de preceptora da residência médica, fiz parte da SET, que é a Comissão de Ensino e Treinamento da SBOT, da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Há 5 anos a gente tem o Orto Academy, e o Orto Academy ele treina, ele prepara alunos para passarem na prova de título de ortopedia, que a gente chama de TEOT. Deixa eu ver aqui no chat se alguém me conhece, ó. Conheço. Ah, bacana, beleza. Ah, Gustavo, meu amigo querido, que bom que você está aí com a gente. E aí, pessoal, a gente esse ano sofreu uma reviravolta, né? Eu e o João nas nossas vidas, ele lá em Salvador, eu aqui em Minas Gerais. E aí Deus colocou a gente junto em uma jornada que ele falou, ó, vocês dois estão trabalhando muito bem aí na radiologia e na ortopedia, mas eu quero que vocês sirvam mais pessoas. Eu tenho uma missão ainda maior para vocês. Vocês vão ensinar e vocês vão ajudar ainda mais pessoas, preparando eles para passarem na prova de residência médica, mudando o ensino médico no Brasil. E a gente aceitou essa missão. E por isso que a gente está aqui hoje, trazendo isso tudo aqui para vocês, que a gente construiu com a experiência que a gente adquiriu, com todo o conhecimento que a gente construiu e que a gente está desenvolvendo absolutamente, cuidadosamente, cada etapa. Então, vocês viram aqui que tudo que a gente apresentou é elaborado e cuidadosamente feito em cada etapa da aula, a construção, a metodologia, a didática das aulas, os comentários das questões, como vocês vão estudar com cada questão. Vocês viram aquele método, aquela técnica CQ? Aquilo ali não tem lugar nenhum, porque a gente desenvolveu para vocês. Por quê? Porque a gente quer que vocês passem em primeiro lugar, para vocês chegarem ano que vem e falar assim, olha, eu posso escolher o serviço que eu quiser. Eu passei em todos os lugares que eu fiz prova. Por quê? Porque você vai aprender o que você vai estudar. E que isso seja constante, com frequência. A gente vai estar do seu lado, a gente não vai deixar você diminuir o ritmo, não vai deixar você desanimar, porque a gente sabe que esse sonho é importante. A gente sabe que é importante você escolher a sua especialidade médica, aonde você quer fazer a sua residência, porque é uma marca que vai te marcar, você vai estar com essa marca o resto da sua vida, né? Onde você fez a residência? De otorrino, de dermato, de cirurgia, plástica. Então, a gente está aqui realmente com uma missão de trazer esses conhecimentos para vocês, essas transformações de vida. Por isso que a gente vai falar hoje aqui de metodologia de ensino. A gente consegue colocar aquela escadinha aí, João? Nessas aulas, pessoal, a gente entregou para vocês incidências e estatísticas de prova de residência, mas tudo vocês viram que é a nível Brasil. Eu já falei isso para vocês. Então, a gente falou aqui tudo de uma proporção nacional. Ótimo, você vai querer saber isso? Você vai querer saber isso. A gente vai entregar esse PDF para vocês. Mas não é exatamente isso que a gente veio falar aqui nessa jornada, e eu acho que você já entendeu isso. A gente veio mostrar para vocês que existem peculiaridades ao redor de tudo isso. Ao redor dessa estatística nacional, ao redor do conteúdo e da matéria, tem muito mais, além disso, para você se preparar para a residência médica. Claro que vocês já vão levar muita coisa de aprendizado, inclusive nossos alunos terão acesso a essas 3 aulas, esses 3 dias de jornada, né? Fica salvo na plataforma para eles. Mas a residência médica, passar na prova, vai além disso, né? Vai além de saber o que estudar e vai além de saber fazer questão. O que a gente considera como primeiro degrau para você passar na residência é o conteúdo. Então, você aprendeu a matéria, assistiu aula, fez os seus resumos se você gosta de fazer resumo, estudou com questões, fez flashcards. Esse é o conteúdo, é o primeiro degrau. É o básico, né? É o mínimo que você precisa para ir para uma prova de residência. E aí depois você vai para um segundo degrau. E o segundo degrau é
a ciência do aprendizado. É a estratégia de prova, é usar o seu cérebro da melhor forma que ele funciona. Extrair o melhor ali, né? Esse é o segundo degrau. E hoje a gente vai falar desse degrau. Algumas ferramentas para vocês. A gente vai falar aqui de 3 aceleradores de resultado. Então já peguem aí uma caneta e papel, porque vocês vão querer anotar isso. Isso aqui são cursos e livros todos reunidos em 15 minutos de fala. Então, a gente, no segundo degrau, tem 3 aceleradores de resultado. Depois que eu falar desses 3 aceleradores, eu vou explicar o último degrau, que é a execução. Então, vamos para o próximo slide, onde eu estou no aprendizado, e eu vou falar desses 3 aceleradores de resultado nos estudos. O primeiro acelerador de resultado é quando a gente fala de otimizar o seu aprendizado, o seu cérebro, é a ciência do aprendizado. Vocês já devem ter escutado falar de neurociência, de estudos científicos ligados à memorização, à retenção de informação. Isso tudo, basicamente, é metodologia de ensino, de estudo, de aprendizado. Parece chato, né? Mas eu quero só que vocês entendam que isso não é um achismo nosso, isso tudo é baseado em ciência, isso é baseado em pesquisas, né? Ao longo de muitos anos. A gente não está falando aqui de uma coisa recente, pontual. Esses estudos, essas pesquisas, elas já existem há muitos anos. Então, vocês têm que saber sobre ciência do aprendizado. Não exatamente estudar isso, mas conhecer ferramentas e aceleradores de resultado para você otimizar os seus estudos. Porque a gente sabe que você vai estar trabalhando, você vai ter plantão, você vai ter internato, você não vai ter a semana inteira livre para estudar. E mesmo se tivesse, a chance de procrastinar é muito alta. Mas a gente vai falar disso no terceiro acelerador, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é o que as pessoas tanto falam. A gente vai simplificar e falar para vocês aqui do ponto de vista científico. Vou simplificar a neurociência aqui para vocês, tá bom? O que vocês às vezes levariam várias horas para assistir em aulas e livros e cursos, a gente vai falar rapidinho aqui para vocês terem mais resultado, tá? Tem um artigo de, acho que chama Dunlosky, que ele fala o seguinte, que ele fala das técnicas de aprendizado que todo mundo conhece, o que é bom e o que não é bom. No sentido assim, o que funciona para a maioria das pessoas e o que não funciona. O que eles descobriram? Que reler, grifar e fazer resumo bonito, colorido e tudo, eles são eficazes apenas quando eles são utilizados em conjunto com outras técnicas, mas isoladamente eles são pouco eficazes. E se eu falo isso aqui, muita gente já fica super chateado, porque gosta de fazer resumo, porque gosta de fazer releitura. Gente, eu também fazia muito resumo na época de residência, eu gosto de anotar até hoje, releituras, mas o que eu estou querendo trazer para vocês é que isso não é suficiente. Você fazer isso não vai te fazer passar na prova de residência. Então, eu estou aqui para te ensinar técnicas para você otimizar esse aprendizado. E o que esse artigo trouxe, que são as técnicas com mais eficácia, maior eficácia, altamente eficazes. Foram 2 técnicas classificadas como altamente eficazes, em praticamente todos os contextos que eles analisaram, né? Eles analisaram diferentes contextos. As 2 técnicas são, então anota aí, já pega a caneta aí. Uma você já deve ter escutado falar muito, que é a revisão espaçada. O que é isso? Eu vou revisar o mesmo conteúdo em intervalos crescentes. Por exemplo, você estudou diabetes mellitus hoje. Amanhã você vai revisar diabetes mellitus. Daqui uma semana você vai revisar. Daqui 14 dias você vai revisar. E daqui 30 dias você vai revisar. Isso é o que eles chamam de DSM. Dia, semana, mês. D1, D7, D14, D30. Vocês já ouviram falar, né? Então, nesses intervalos progressivos, crescentes, você vai revisando aquela matéria. E é claro que a cada tempo, quanto mais tempo, você vai diminuindo o tempo gasto para fazer aquela revisão. E aquela sinapse, ela vai se repetindo. Então, é como se fosse uma trilha de caminhada no mato. À medida que você vai passando naquela trilha e um monte de gente vai passando, ela não vai ficando mais evidente, né? O mato vai ficando mais separado, a terrinha no meio ali, e ela fica mais visível. É isso. A sinapse que você vai repetindo, você vai passando, andando na trilha, várias pessoas passando, andando na trilha, ela vai ficando mais evidente.
Então, essa é a primeira técnica que eles consideraram como altamente eficaz, que é a revisão espaçada. A segunda técnica que eles consideraram altamente eficaz, gente, a gente ainda está no bloco 1 ali, tá? De acelerador de resultado. É a prática de recuperação da informação. Se quiser me colocar grande, é a prática de recuperação da informação. Eles chamam em inglês de active recall, active recall. Então, eles chamam de recuperação da informação. Isso é diferente de revisão espaçada, tá? O que é recuperação ativa da informação? Active recall, active recall. É tentar se lembrar do conteúdo sem olhar. Então tem que forçar a mente ali, tem que forçar o cérebro para resgatar aquele conteúdo, aquela matéria, tá? Como que a gente faz isso? Com questões, sem olhar a resposta, com flashcards, sem virar o lado, claro, né? Você vai ler a pergunta e vai tentar lembrar. Isso é uma recuperação ativa da memória. Só que a maioria faz errado, porque a maioria acha que é bater meta. Ah, eu quero fazer 5.000 questões em 6 meses. Não! Você tem que aprender a fazer a questão, você tem que aprender a fazer esse active recall. Você tem que explorar a questão, você tem que esmiuçar, você tem que sugar até a última gota da questão, igual a gente fez aqui, vocês viram? Gente, preventiva, vocês viram, o João mostrou, é metade da sua prova. 50% vai ser SUS. Preventiva não. SUS é 50% de preventiva. Vai cair na sua prova. Essa questão aí, esses termos, eles vão aparecer na sua prova. Pode confiar, em uma dessas provas que você vai fazer, isso aí vai aparecer. E aí, com essa questão, com uma questão que ele fez com vocês, e explorou, esmiuçou e sugou até a última gota, talvez você faça várias questões com esse comentário. Então, você esmiuçou e sugou tudo dessa questão, de forma que você está preparado para encarar as próximas questões semelhantes. Então, a gente tem que valorizar esse estudar por questões. Então, não é simplesmente fazer questões, não é quantidade, né? Então, a prática de recuperação é a segunda técnica altamente eficaz. E beleza, a gente sabe que essas técnicas são eficazes e é óbvio que a gente vai usar essas técnicas aqui durante a nossa mentoria. A gente tem a utilização de vários métodos de ensino aqui, mas a gente sabe também que cada aluno é de um jeito. Tem alguns que vão funcionar melhor com isso, outros não. Outros não conseguem estudar se não for fazendo o resumo. Então, cada um funciona de um jeito, cada cérebro é de um jeito, cada pessoa é de um jeito, tem uma personalidade diferente, tem sonhos diferentes. Então, tem gente que passa, por exemplo, na USP lendo PDF fazendo resumo. Ok, cada um é de uma forma e a gente sabe disso. Esse é o nosso diferencial. A gente vai personalizar o seu aprendizado. A gente vai personalizar a sua jornada. Porque a gente quer extrair o melhor de você, do seu cérebro. A gente quer destravar o potencial que a gente sabe que tem aí no seu cérebro. Ele é uma máquina que funciona muito bem. Mas a gente tem que saber usar essa máquina. Então, a gente vai individualizar. Eu até lembrei aqui de uma história que aqui na mentoria do TEOT, que é a prova de título de ortopedia, a gente tem um ranking, um simulado que a gente faz periodicamente e sai lá o ranking com todos os nomes dos alunos, primeiro, segundo, terceiro lugar. Eu adoro. Por quê? Porque eu tenho essa personalidade de estudo. Tem gente que não gosta de ranking, tem gente que não gosta de pressão, mas eu, por exemplo, eu gosto. E aí, eu coloquei o ranking aqui na mentoria, desde o começo e tudo, e eu vi que tinha uma aluna minha, ela chama Juliana. Ela é muito boa, mas ela não fazia o simulado. E ela ia bem nas provas, que eram isoladas lá na plataforma, mas ela não fazia o simulado geral. E aí eu falei, Juliana, o que está acontecendo? Você sempre me inventa uma desculpa e tal. Aí a gente foi conversando nas reuniões individuais de mentoria, e aí a gente identificou que ela tinha medo do ranking. Ela não gostava daquela coisa de saber que todo mundo ia ver a colocação dela. Ela falou que dava até diarreia. Ela se programava para fazer, ela estava em casa às vezes, ela não fazia. Depois que a gente identificou isso, aí é claro que até isso melhorou, ela conseguiu participar dos simulados, mas é só para mostrar para vocês que cada pessoa funciona de um jeito e a gente tem que conhecer isso para extrair o melhor do cérebro de vocês, tá? Então cada um tem um perfil diferente de aprendizado. Isso entra dentro aqui das técnicas de aprendizado, da ciência do aprendizado. Tem pessoa que aprende mais com
visual, ele é mais perfil visual, com esquemas, fluxogramas, mapa mental. Outro é mais auditivo, aprende com aula gravada, grupo de discussão, falando, repetindo. Então, é isso que a gente vai individualizar aqui com vocês. É importante saber que cada pessoa aprende de um jeito, né? Cada um tem um cérebro diferente, né? Então, essa é a primeira importância de conhecer a ciência do aprendizado e testar e treinar. A gente faz um questionário com o aluno aqui, mas não é só o questionário inicial, são as reuniões individuais que a gente vai definir a metodologia de estudo que funciona para ele fazer isso até dezembro, saber quais técnicas funcionam para ele, para em janeiro ele começar com tudo. Então, fechamos o primeiro, pode colocar o slide aqui, vamos para o segundo agora, o segundo acelerador de resultado para vocês passarem na prova de residência. É a estratégia de banca. O que é isso? São duas coisas, na verdade, estratégia de banca, vocês vão entender o que eu estou falando. Eu já até comentei algumas aqui com vocês. A estratégia de banca é quando a gente vai otimizar o nosso estudo e nosso aprendizado direcionado para a banca que a gente quer fazer prova. Então, se eu quero passar na USP São Paulo, eu não vou ficar estudando as estatísticas nível nacional. Eu vou estudar as estatísticas de USP São Paulo. E eu não vou ficar fazendo prova do Brasil inteiro, porque não cobra daquele jeito, ou nem cobra aquilo. Eu vou fazer provas e questões no estilo de USP São Paulo. Então, a gente tem que saber que as provas não são iguais, as bancas, as provas são feitas por pessoas diferentes, são criadas por pessoas diferentes. Então, as provas têm as suas personalidades, entendeu? Tanto de incidência de temas, quanto tipo de questão. Às vezes é questão longa ou curta, mas às vezes nem é só isso. Às vezes cobra só tratamento, às vezes não gosta de cobrar tratamento. Enfim, a gente falou muito disso aqui, acho que vocês já estão calejados, já sacaram essa importância, só isso já vai te deixar à frente do seu concorrente que ainda não sacou isso, que ainda não entendeu isso. Então, a gente quer que vocês entendam sobre a estatística das provas. Aqui a gente chama de estatística de Manchester. Tem como ir para o próximo slide? Eu acho que a gente trouxe essa estatística de Manchester para os meninos aqui. Isso, gente, não tem como comparar um aluno que se prepara para essa estatística de Manchester e um aluno que nem sabe do que eu estou falando. Estatística de Manchester, na verdade, a gente que colocou esse nome, fazendo alusão ao protocolo de Manchester, onde a gente tem cores classificatórias que o paciente é atendido em um tempo diferente de acordo com a urgência, né? Então, se ele é um paciente com uma urgência, uma emergência, ele vai ser atendido em 10 minutos, ele é uma bandeira vermelha, que são os nossos temas que mais caem, mais importantes, vão aparecer na sua prova, tem um alto peso e você tem que estudar e revisar várias vezes, são as nossas bandeiras vermelhas. Depois, a gente tem os temas laranja, temas amarelos, temas verdes e temas azuis. Temas azuis são aqueles que às vezes nem aparecem na prova da USP São Paulo. Você não vai perder tempo estudando tema que não aparece na USP São Paulo, você tem que decorar tudo que é tema vermelho, lá da bandeira vermelha. Então, a gente vai equilibrar o seu tempo. A gente sabe que você não tem tempo sobrando, e mesmo assim, mesmo com o tempo sobrando, a gente sabe que o seu cérebro vai ter um limite ali de informações. Então, a gente tem que otimizar. A gente tem que utilizar o máximo que a gente puder para você aprender o que você precisa para aquela banca que você deseja. Então, aqui a gente tem as estatísticas de Manchester por banca que você vai fazer. Ah, Marcela, mas eu vou fazer várias bancas. Eu vou fazer... Então, vou usar a estatística nacional, porque eu quero passar ou no SUS Bahia, ou eu quero passar na USP São Paulo. Não. A gente vai montar para você a estratégia e a estatística de Manchester unindo essas duas bancas. Então, seus simulados, eles serão conjugados com essas estatísticas, tanto estilo de prova, tanto personalidade, quanto incidência de temas, tá? Então, a gente é que monta essa estratégia para você e fala, olha, toma, na sua mesa simulado para fazer, quero pronto até quinta-feira. Então, assim, a gente é que vai bolar isso para você, porque a gente não quer que você gaste neurônio, energia, procurando informação, montando cronograma, montando simulado, criando seu próprio simulado. Isso, gente, é trabalhoso. Às vezes vai gastar todo o seu tempo que você tinha e você nem estudou. Só ficou lá organizando. Não, aqui não. A parte de organizar, a parte de estratégia, a parte de pegar e te entregar a prova é nossa. Você vai ter que sentar e estudar. É isso que você vai ter que fazer, sentar e estudar. Então, por isso que a gente levantou as nossas estatísticas de Manchester específicas de cada prova. Pode voltar para o slide anterior, por favor?
Acho que muita gente aqui vocês já ouviram falar de princípio de Pareto? Comentem aqui no chat para eu saber se eu estou viajando muito. Bota aí. Conhece? Sim? Bota sim, se conhece o princípio de Pareto. Gente, o que é isso? É uma teoria de um economista italiano do século XIX, se não me engano, que é usada até hoje. Ele fala o seguinte: 80% do seu resultado vai vir de 20% do seu esforço. Então, você vê que você não... Para você ver, eu estou muito mineira, né, na minha linguagem aqui, deixa eu tentar diminuir meu sotaque. Para você ver, então, que se você utilizar 20% do seu esforço de estudo focado naquela banca, vai ser 80% do seu resultado. Então, você não precisa estudar a matéria inteira no ano que vem. Então, não tem problema se alguma outra matéria a gente falar assim: Larissa, não estuda essa aqui, porque isso não cai na USP São Paulo e você quer USP São Paulo, entendeu? Então, a gente vai focar a sua energia para você passar, para você aprofundar, para você... É claro, o ideal é ver tudo, mas é claro que a gente quer o quê? Melhor que ver tudo, passar em primeiro lugar, não é? Melhor que ver tudo, passar em primeiro lugar no seu sonho de serviço de residência médica, para você poder escolher onde você vai querer entrar, porque a gente considera que o mais importante aqui é o seu sonho ser realizado. Você é protagonista dessa história aqui. Bom, uma vez Ô, que... Marcela, a gente estava antes do evento começar, você tinha me perguntado se eu ia querer fazer alguma observação, e quando você falou em passar em primeiro lugar, me veio muito forte que eu acho que a marca do nosso programa, né, ela vai ser essa. Eu tenho convicção que a nossa mentoria vai ser a mentoria que percentualmente vai aprovar a maior quantidade de primeiros lugares, porque o nosso estilo é esse estilo. Quem vai entrar aqui é a pessoa que quer realmente passar, mas se for com um perfil como o meu e como o seu, eu tinha esse perfil, eu não queria só passar, eu queria passar em primeiro. E o passar em primeiro não quer dizer que é tua obrigação passar em primeiro, mas se você não mira o primeiro lugar, sabe, se você não tem ganância no sentido positivo de ser primeiro lugar, cara, você já começou atrás. Então, assim, o que você tem que mirar? Você tem que almejar o primeiro lugar. A gente vai trabalhar pelo primeiro lugar. Mas se não vier o primeiro, vier o segundo, o terceiro, o quarto, quem se vier, a tua aprovação tá ruim? Não tá. Então, eu tenho convicção, nós teremos a maior quantidade de primeiros lugares nessa mentoria, percentualmente falando, e quem não for o primeiro lugar, gente, eu não aceito nada menos que a aprovação no ano que vem, tá? Se você entrar nessa mentoria aqui, você está desautorizado a não passar na prova no que vem. Eu quero 100% de aprovação, tá? Eu fico falando bem da Marcela, mas eu também tenho os meus louros, né? No nosso preparatório presencial aqui de prova de radiologia, ultrassonografia, o presencial foi 100% de aprovação na prova. Todos os alunos que participaram do nosso treinamento presencial foram aprovados. Então, assim, não vou puxar muito a sardinha aqui, mas eu vou falar um negócio. A minha meta... De aprovação a gente entende, né, João? A gente entende. A minha meta de vida para 2026 é aprovar 100% da turma. Então, entre com essa mentalidade, porque é isso que você vai encontrar da nossa parte. Isso mesmo, fico muito feliz, porque é isso que brilha nosso olho, é esse nosso propósito de vida. Então, assim, tá no nosso coração. Eu fico até emocionada porque a gente foi colocado aqui, assim, fomos escolhidos para estar aqui com vocês, montando esse projeto maravilhoso de aprovação. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vamos fechar o segundo acelerador, então, que é o de estratégia de banca. Não basta também seguir só a estratégia, a estatística de Manchester. Eu quero também que vocês apliquem a técnica de transferência desde o início do ano. O que é isso, Marcela? Aplicar técnica de transferência. A gente chama de transferência próxima, ou near transfer, que é quanto mais parecido o seu treino ali com aquela prova real que você vai fazer no final do ano, vai ser melhor o seu desempenho. Então, desde janeiro, a gente já vai treinar para a sua banca provas antigas,
ou provas similares, que eu já vou falar o que significa, e a gente vai treinar toda semana para aquela prova. Só que a gente não vai treinar em qualquer horário do dia. A gente vai treinar no horário que é a sua prova lá no final do ano. Então, se USP São Paulo é domingo 13h30, você vai todo domingo do ano de 2026 fazer uma prova inteira, 13h30. Então, todo domingo está reservado na sua agenda. O tutor vai fazer a sua agenda junto com você. Vocês vão ver que ele vai definir o horário até que você toma banho. E vai estar lá, todo domingo, 13h30, você vai fazer prova. É claro que no primeiro mês você faz só 25 questões. Depois, no segundo mês, você vai fazer 50 questões. Depois, 75, até você pegar o ritmo para toda semana você fazer 100 questões a partir de abril, você vai estar fazendo uma prova inteira. Ah, Marcela, mas aí eu vou esgotar todas as provas antigas. Vai, eu sei que vai. Eu já me preparei e precavi tudo isso. O que vai acontecer? A gente vai montar para você simulados espelho. O que são simulados espelho? São provas que espelham a banca que você quer. Se você quer Sul São Paulo, PSU Minas, você vai fazer provas que a gente vai colocar espelhadas de personalidade, de estilo, modelo, incidência, estatística, tudo naquele perfil. A gente não vai utilizar provas parecidas, bancas parecidas, provas irmãs. Não concordo, porque elas são diferentes. Não adianta pegar assim, eu vou fazer uma prova que também tem enunciado grande com outra que tem enunciado grande. Não tem nada a ver. É só o tamanho do enunciado que você está pegando que é parecido. O resto não tem nada a ver. Então, não adianta fazer prova irmã. Aqui a gente vai fazer simulados espelho, que a gente vai montar para você. Então, esgotou as provas antigas de PSU Minas? Eu quero um PSU Minas, eu vou fazer simulado espelho. Quem vai criar esse simulado espelho? A gente vai criar para você. Você só vai ter que sentar domingão lá, 13h30, e fazer. Se PSU for à tarde, né? Se PSU for de manhã, que eu acho que é de manhã, você vai fazer de manhã, tá? Beleza. Se for 4 horas de duração, você vai cronometrar, porque a gente já vai treinar esse tempo também, para tempo não ser um problema para você. Se sua prova é no papel, você vai treinar no papel. Se sua prova é no computador, você vai treinar no computador. Para quê? Para quando você chegar lá no final do ano, seu corpo físico e mental vai estar acostumado já com esse momento. Então, vai ser mais tranquilo. O fator emocional vai ser menor para atrapalhar. E a gente vai conseguir utilizar muito mais as informações que estão guardadinhas lá no seu cérebro, tá? Então, mais uma vez, a gente vai treinar desde o começo do ano, porque a gente já tem que ir casando com a prova, né? Primeiro você namora, depois você fica noivo, depois você casa. Não tem como você fazer isso em 3 meses. Começar a treinar a sua banca em 3 meses e casar com ela. Não, nós vamos começar a namorar a sua banca agora. Daqui 1 ano, você já vai estar casando com a sua banca. Entendeu? Beleza. Então, fechamos o segundo acelerador de resultado. Quem não está anotando está perdendo, porque tem ouro aqui, que eu estou falando, que são coisas que a gente também vai falar dentro da nossa mentoria aqui. E agora, o terceiro acelerador de resultado. O terceiro acelerador de resultado... Gente, parece que não. Mas vocês precisam também lutar contra vocês mesmos. Não só lutar contra o concorrente. Essa prova é muito sacana, né? Você tem que lutar contra o seu concorrente e contra você mesmo. E hoje em dia está muito difícil lutar contra você mesmo, porque o sistema foi feito para você viciar nele. Estou falando de redes sociais, estou falando de celular, estou falando de vídeos curtos, rápidos, de você chegar e deitar e ficar horas ali scrollando a tela e vendo vídeos curtos. É muito difícil lutar contra isso. Por quê? Porque é gostoso, é uma descarga de dopamina no seu cérebro, no seu corpo. Então é muito bom chegar em casa cansado e ficar ali no celular, de 9 à meia-noite. Fez nada, não tomou banho, não comeu. Aliás, às vezes pediu uma coisa para comer, ainda comeu mal, não fez atividade física, não estudou, não dormiu, fez nada, só mexeu lá no celular, ainda sentiu inveja de quem está estudando, inveja de quem está viajando. Gente, é muito difícil, a gente sabe, não é fácil, mas a gente vai ajudar vocês. A gente tem várias técnicas para ensinar vocês, para ajudar vocês, para a gente... Não é deletar aplicativo, tá? Porque deletar aplicativo não resolve, que você vai lá e baixa de novo. Mas a gente tem várias técnicas, a gente vai ajudar vocês nesse processo de anti-procrastinação.
Muitos alunos acham que eles precisam de mais tempo para estudar. Ah, se eu não tivesse que trabalhar, se eu tivesse a semana inteira para estudar, eu ia dar conta. Mas não é o tempo, gente. Desculpa, mas não é o tempo. Estou muito mineira hoje. Mas não é o tempo que falta, é a gestão do tempo, é a gestão do seu foco de energia ali para estudar. Horas líquidas de estudo não significam que você foi produtivo. Então, não adianta falar, estudei 10 horas, né? Tem um estudo que mostra, Miller e Oppenheim, acho que é 2014, se não me engano, que se você estuda 3, 4 horas de forma focada, ativa, é melhor do que estudar 8 horas disperso. Legal, né? Mas e aí, Marcela, como que eu faço isso? Aí você pode fazer blocos de concentração profunda, por exemplo, né? Que são blocos onde você senta, desliga tudo, concentra 50 minutos para 10 minutos, concentra 50 para 10. Então, sim, concentra muito tempo e para curto. Tem uma técnica que você já deve ter escutado falar, que é a técnica de Pomodoro, né? Que é Francesco Cirillo que inventou. Já tem muito tempo já que ele criou isso e funciona. Mas não precisa seguir exatamente os minutos que ele coloca. Você pode fazer blocos de concentração um pouco maiores. E no período que você tem que concentrar, é para tirar o telefone do cômodo que você estiver, porque só de olhar para o telefone, seu cérebro já está descarregando dopamina, meu Deus do céu. Né? Então, é isso que vocês vão fazer, blocos de concentração. Uma coisa que eu adoro, isso aqui é bem legal, isso aqui eu que inventei. Chama bloco do pepino. O que é isso, Marcelo? Deixa eu pegar meu bloco do pepino aqui. O bloco do pepino pode ser bloco, pode ser caderno, tá? Pode ser caderno inteligente, pode ser cadernetinho. Você tá lá concentrado, trabalhando, estudando no computador, né, no livro, e aí você lembra que tem que levar a coberta na lavanderia, ou tem que levar o seu cachorro para tomar banho, ou que acabou o ovo e amanhã de manhã você só come ovo de manhã e você vai ter que comprar ovo ou pedir no varejão para entregar. Não sei se aí entrega, né? Mas aqui é pertinho, eles entregam aqui em casa. Eu não posso parar tudo que eu estou fazendo, ir lá, pegar meu telefone para fazer isso. Senão, eu já desconectei da minha concentração profunda, já entrei no WhatsApp, no Instagram, no TikTok, já respondi não sei quem e tal, e já até esqueci o que eu estava fazendo. Às vezes, eu pego lá e nem peço o ovo no varejão, nem mando a roupa para a lavanderia, nem mando o cachorro para tomar banho, porque eu esqueço, eu pego lá, é tanta dopamina que eu esqueço. Mas, enfim, o que é o bloco do pepino? Eu lembrei que eu tenho que fazer alguma coisa, eu já tô com aquele caderninho ali, aí eu só anoto assim, ó, lavanderia, e continuo. Porque eu sei que isso aqui é importante para mim, eu sei que eu tenho que fazer, é um pepino para resolver, por isso que chama bloco do pepino, mas eu não posso parar para fazer isso agora. Então, vocês vão me prometer que, independente de entrar na mentoria ou não, vocês vão arrumar um bloco do pepino e colocar na mesa de estudos de vocês. Estamos combinados? Estamos conversados? Beleza. Então, tem outros jeitos também, gente, de não ter a procrastinação. Pode botar o slide aí. Do nosso terceiro acelerador, que é o antiprocrastinação. Tem várias coisas, né? Que eu estou falando algumas com vocês. Higiene digital, fazer jejum de dopamina, que é uma estratégia comportamental de reduzir esses estímulos. Fazer atividade física, comer bem, ter o sono regular, dormir bem. Isso ajuda também a você aumentar foco e concentração. Galera que faz plantão de 72 horas e depois quer chegar em casa e estudar, eu sinto muito. Não tem jeito. Tem um experimento de um cara que ficou acordado 5 dias direto. E o cara começou a ter alucinação, ele começou e ficou com sequelas depois disso. Então, assim, o sono, ele é reparador. Não é à toa que a gente fala, o sono é reparador. Você precisa dormir, senão você vai estar achando que está estudando e nem está estudando, entendeu? E muita gente acha que procrastinar é preguiça, né? Mas, gente, procrastinar não é preguiça, tá? É o cérebro se protegendo. O cérebro é como se ele estivesse lá na época das cavernas, da Guerra do Fogo, e ele tem que poupar e economizar energia para sair para caçar. Então, é isso. Ele está só poupando, ele está fazendo a parte dele. Então, ele está fugindo do desconforto, ele está poupando energia. Ele está poupando ATP, tá? Então, ok, vamos então contornar isso através de estratégias para que a gente consiga sentar e estudar, tá? Porque não é só ter motivação.
Motivação vocês vão ter agora, em janeiro, fevereiro, né? Chega o material em casa, super legal, apostila nova, aulas. Aí vai chegando maio, junho, não tem mais motivação. Então, a gente tem que ter outras ferramentas para que você continue no sistema de estudar e buscar o seu primeiro lugar, tá bom? O que vai te ajudar muito a fazer isso? Ter um personal de estudos. Sabe o que é isso, né? Ter um mentor. Ter um personal ali do seu lado, igual os treinos para ganhar musculatura, o cara tá lá, mais um, né? Outra série, não, levanta aí que você dá conta. Não, agora você tem que fazer um repouso. Esse treino aqui agora exige 2 dias de descanso, entendeu? O treinador, ele vai te falar isso. O treino e o treinador, eles se juntam para que você tenha o seu melhor resultado. É isso que diferencia um atleta amador de um atleta de alta performance. Às vezes os dois têm o mesmo dom, eles são bons do mesmo jeito, mas se esse cara aqui tem um treinador e uma equipe por trás, você concorda que esse cara aqui vai subindo muito mais rápido? É óbvio, não é? Então é isso que a gente quer trazer para vocês. A gente quer trazer disciplina para vocês. A gente quer ajudar que vocês consigam ter uma constância nos estudos e uma direção para estudar melhor e estudar o que mais importa. E, gente, disciplina não é prisão, tá? Tem gente que fala assim, nossa, disciplina, eles estão querendo que eu tenha disciplina aqui, né, que pessoal de exército. Gente, disciplina não é prisão. Disciplina é a liberdade de você escolher onde você quer estar daqui a um ano. Você quer estar saindo lá, o seu nome. Todo mundo sabe meu nome, que eu apareço em primeiro lugar em todas as listas de aprovação. Cara, isso é o sonho, não é? Não é o seu sonho? Todo mundo sabe quem é Marcelo Rodrigues, é aquele primeiro lugar lá, que está em todos os lugares das provas de residência de ortopedia. Fala sério. Vamos buscar isso junto? A gente quer ajudar vocês. A gente quer ajudar vocês a montar esses aceleradores. Então, volta para a escadinha aí, que eu quero mostrar uma coisa para o pessoal. Mostra a escadinha aí. Deixa eu ver se já está... Isso, já está aparecendo. Esse terceiro degrau, gente, é o que diferencia quem passa de quem não passa. Às vezes todos estudaram 10 horas por semana. Mas quem passou? Quem estava no controle de tudo, quem dominou a rotina, ao invés da rotina dominar, quem controlou o emocional, a ansiedade, quem manteve constância, quem estudou os temas que mais caem na prova que ele deseja, quem soube estudar e sugar até a última gota de cada questão, com feedback contínuo de desempenho. Seu percentual de acerto está mantendo, vamos usar outra técnica para subir? Opa, essa técnica funcionou, seu percentual de acerto agora está aumentando, isso aí, vamos seguir dessa forma. Esse feedback de performance, de desempenho, é importantíssimo. A nossa plataforma ela já traz algumas coisas disso para vocês, mas o nosso feedback pessoal do tutor e do mentor vai ser o mais importante mensalmente e semanalmente que a gente vai trazer isso para vocês. Então, mais uma vez, é isso que diferencia um atleta amador de um atleta profissional. É ter um treinador e uma equipe por trás. Isso muda o jogo. E é por isso que a gente está aqui hoje com vocês, nessa semana, trazendo isso tudo para vocês, abrindo o jogo, abrindo a caixa preta, né? Eu e o João estamos aqui de preto hoje, abrindo a caixa preta aqui dos nossos cursos, que a gente trouxe todas as nossas experiências e conectamos todas as qualidades, benefícios, ciência, técnica, metodologia, para trazer o que tem de melhor para vocês na atualidade, no mundo, não só no Brasil, o que tem de melhor, de aprendizado no mundo, vocês estão recebendo aqui dentro. Quer falar, João? Falei demais? Pronto, agora desmutei. Não, eu só quero falar que, pô, eu fico assim, embasbacado com sua capacidade de reunir tudo isso na mentoria, assim, fato, essa mentoria não existiria, não seria possível sem você na equipe. Eu acho que estava escrito que a gente tinha que se encontrar, eu tinha um desejo muito profundo, muito forte de ter o melhor curso preparatório para a residência médica, e você tinha de ter a melhor residência, a melhor mentoria para aprovação na residência médica, e ó, Deus quis que a gente se unisse, e eu tenho certeza que a gente está entregando
e vai entregar o melhor programa, né? Que é a união de uma mentoria excelente, baseada em ciência, que realmente funciona, com acompanhamento de perto, com um curso que, assim, eu não tenho nem como ficar falando mais aqui. Eu tenho uma obsessão por aulas boas, por aulas didáticas, porque eu sou muito chato, muito exigente. Eu não gosto de qualquer aula, eu não consigo assistir uma aula ruim, eu não consigo. Então, as minhas aulas têm que ser muito boas, porque eu sei que se eu tivesse do outro lado, eu não estaria assistindo se não fosse. Então, assim, muito feliz da gente estar podendo proporcionar isso para a galera. E, bom, agora é hora da gente falar de mentoria, de realmente a gente trazer para o pessoal o que a gente acredita que vai funcionar para quem está levando a sua aprovação a sério. E, pessoal, basicamente, se você está aqui até agora e ainda não se decidiu de aplicar para a nossa mentoria, essa é a tua chance. É só até hoje, à meia-noite, que você vai poder ser considerado turma fundadora, tá? Então, pois, se você gostou de tudo que você ouviu hoje, de tudo que você ouviu ao longo desses 3 dias, se você já sentiu aí a vontade de ser mentorado por nós, de ter acesso a uma mentoria individualizada, uma mentoria que vai realmente fazer tudo por você, que vai entender suas necessidades, que vai estar do teu lado o ano inteiro, que junto dessa mentoria vai vir também as aulas mais didáticas que você vai encontrar no mercado, com, sem dúvidas, o banco de questões mais bem comentado do mercado, com as questões que mais ensinam do mercado. Se você quer ter acesso ao material mais completo e de alto nível, você precisa aplicar para a nossa mentoria. A verdade é que o que a gente vai fazer pela turma fundadora, a gente nunca mais vai fazer por seu ninguém. A gente realmente, esse ano, está querendo quebrar a banca. A gente está entrando para fazer barulho. Isso significa que a gente poderia cobrar, sim, o que outros players cobram, que é absurdamente lá em cima. Mas a gente resolveu cobrar algo que fosse acessível para você não ter a desculpa que você não está tendo acesso ao melhor que há para preparação em prova de residência médica, simplesmente porque você não pode pagar. Não tem nada no mercado hoje que entregue o que a gente entrega pela oportunidade que a gente está dando. O valor da mentoria, do curso, é muito maior do que o que será oferecido para a turma fundadora. Só que esse valor só será oferecido para quem aplicar até hoje, à meia-noite. E eu avisei desde a aula 1 que seria assim. Se você ficar pensando muito e deixar para aplicar só amanhã, você não vai ter mais a condição da turma fundadora. Isso é um compromisso meu. Você não vai ter mais a condição da turma fundadora. Isso é exclusivo. O que a gente vai fazer é exclusivo para a turma fundadora. E assim, se você ainda está com alguma dúvida, eu quero te mostrar um pouco mais sobre como funciona a nossa mentoria. Então, ó, nesse momento, se você já sabe o que você quer e você está me assistindo do computador, você pode pegar o seu celular, escanear esse QR Code e fazer a tua aplicação. Ou se você está me assistindo do próprio celular, ou do tablet, ou do que seja, você pega o seu navegador e vai digitar vrmedicina.com.br/aplicação. Acho que nem precisa digitar esse HTTPS. Só o vrmedicina.com.br/aplicação e você vai ser direcionado direto para uma página da sua aplicação. E eu vou preencher a aplicação junto com você aqui, para você entender como funciona, tá? Eu vou preencher essa aplicação aqui junto com você. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Não, não é essa. É a tela... essa janela aqui, exatamente. Essa guia aqui. Vocês estão vendo minha guia da internet aqui, do Chrome? Não, não é essa que eu quero. Eu compartilhei errado.
Calma que vai dar certo. Essa daqui, pronto. A do Chrome. Bota aí. Pronto, beleza. Ó, primeiro, vocês vão ver que para as outras pessoas de fora, né, quem não está aqui no evento, não vai cair direto na página de aplicação, tá? A partir de amanhã, quem não participou desse evento, que não está aqui ouvindo isso, eles vão ser direcionados para essa página aqui, que é uma página que explica como é a mentoria. E eu vou usar essa página só para te relembrar tudo que a gente vai entregar para você, beleza? Acompanhamento individualizado, estudo direcionado e banco de questões inteligente. Por que inteligente, João? Porque o que eu te mostrei agora há pouco. A questão comentada não é só para dizer porque está certo e que está errado. É para abrir todo o leque de possibilidades de outras questões parecidas que poderiam vir e você já saber como você acertaria. Você não cair nas armadilhas, você entender a essência da banca e como ela quis te pegar em cada alternativa. Por isso que é o banco de questões inteligente. Bom, então, aqui, pilar da nossa mentoria é esse. São 3 camadas de acompanhamento. Um acompanhamento mensal, onde você vai se reunir com um mentor, seja a Marcela, seja eu, seja algum outro professor, e nessa reunião a gente vai ter uma sessão estratégica de definição de metas. Basicamente, a gente vai virar para você, vai entender o que você quer fazer, onde você quer chegar. Não, eu quero passar em neurocirurgia na USP. Beleza. USP São Paulo, USP Ribeirão, USP São Paulo, beleza. Então vamos traçar aqui, ó. O que você vai ter que fazer ao longo do ano, o que você vai ter que fazer esse mês. Essas são suas metas semanais. Beleza? É isso, não é? Beleza? Entendeu qual é a metodologia de estudo que funciona melhor? Então você vai fazer simulado assim, você vai fazer isso dessa forma, isso dessa forma. Traçamos tudo aqui para você na reunião mensal. Beleza, agora você vai implementar e eu te vejo mês que vem. Toda semana, um tutor vai entrar em contato com você para garantir que aquilo está acontecendo. Então ele vai organizar a sua agenda, montar o teu calendário, o teu cronograma, botar os horários, como a Marcela falou, até da hora que você vai tomar banho. Ele vai organizar. Porque muitas vezes a gente precisa enxergar que tem tempo na nossa rotina, que cabe. E às vezes sozinho a gente organizar isso é muito difícil. Então às vezes você só precisa de alguém olhando junto com você a tua semana, a tua rotina, para fazer as coisas encaixarem. E é isso que a gente vai fazer. Não só montar, organizar, mas te acompanhar e te cobrar, tá? Para ver se isso está acontecendo. Ou seja, para te incentivar, te estimular a colocar tudo em ordem, fazer acontecer de verdade, a executar. Por isso que a palavra do terceiro degrau é execução, porque a gente vai traçar um plano e você vai colocar ele em execução e a gente vai te acompanhar para que esse plano seja executado, para que tudo que tem que ser feito seja feito. Você vai ter também um acompanhamento de perto com o nosso time de sucesso do cliente, o nosso time de suporte. São as pessoas que vão estar aqui, do lado de cá, atrás das câmeras, que vão estar o tempo todo à sua disposição para poder te ajudar com qualquer dificuldade que você possa ter com plataforma, com alguma dúvida, com tudo relacionado ao teu processo de estudos. Tudo a gente vai estar à sua disposição para te ajudar. São verdadeiros concierges que vão estar junto com você ao longo da caminhada, torcendo por você, acreditando em você e te ajudando a colocar esse sonho em prática, fazer esse sonho se tornar realidade. Só que a parte mais legal, e aí eu vou ter que puxar a brasa para minha sardinha, né, Marcela, é que hoje você, como turma fundadora, aplicando até meia-noite, caso você se matricule, você vai ganhar como bônus o nosso preparatório completo, o nosso curso, tá? Nossa plataforma de aulas e banco de questões, onde vai ter aulas lá minhas, vão ter que me aturar, eu sei que vocês só queriam ver a Marcela, mas vai ter que me aturar, vai ter aula minha, e vai ter as nossas questões comentadas, tudo na mesma plataforma, pessoal. Você não vai ter que ficar entrando em um lugar, saindo do outro, um aplicativo aqui, outro aplicativo ali, não sei o que, isso não funciona. Não funciona tanto que o povo até já desistiu de fazer isso por aí. Então, assim, é tudo concentrado na mesma plataforma. Mentoria, aulas, banco de questão. Você vai fazer tudo junto.
ok? Isso faz diferença. Coisa pequena que faz diferença na hora de você estudar. Porque se você começou a se concentrar aqui, daqui a pouco você tem que mudar o aplicativo ou o site, cara, você já perde a atenção, acaba no Instagram, acaba no TikTok e já foi embora sua manhã. Então, tudo vai estar concentrado para você poder focar quando você estiver estudando. Beleza? Então, a gente vai fazer esse diagnóstico inicial que a Marcela falou para saber o que você quer e como é o jeito certo de estudar para você. A gente vai traçar o seu plano por banco, exatamente do que fazer. A gente vai providenciar tudo. Você não vai ter que ir atrás de nada. É com a gente. A sua única função é estudar. Beleza? A gente vai ajustar semanalmente, porque a gente sabe que a vida acontece, então às vezes acontece um intempérie, acontece alguma coisa, poxa, você perdeu ali o horário, não conseguiu botar, a gente vai organizar. Atrasou alguma coisa, a gente vai organizar. Inclusive o próprio curso, ele é feito de forma estratégica para isso. Quando você atrasa alguma semana lá no curso, existe uma estratégia bem clara do que fazer dentro do curso para você manter o estudo em dia. A gente tem aulas completas, robustas, aulas de questões onde a gente aprofunda na questão, e a gente tem aula resumo. Aula resuminho tem tudo que importa e que pode cair na prova, tudo resumido, enxuto. Você assiste a aula resumo no dia que o bicho estiver pegando, a semana que está apertada, assiste a aula resumo e vai fazer questão, vai seguir o teu programa da mentoria. Acompanhamento mensal estratégico para continuar definindo essas metas, traçando uma nova rota, se for necessário, e o mais legal é que você vai ver a sua evolução. Na nossa plataforma você consegue acompanhar o teu desempenho ao longo do tempo, você consegue ver quais as matérias que você está mais fraco, quais as que você precisa melhorar e, bom, ver a nossa evolução é uma das coisas que mais fazem a gente se manter motivado em fazer alguma coisa, é ou não é? Imagina você fazendo dieta, beleza, na hora que a balança começa a cair, dá uma motivação, você firma lá na dieta mesmo. Mas quando você faz uma dieta que a balança não sai do lugar, beleza, a gente sabe, né? Você tá ali, massa magra tá vindo, massa gorda tá indo embora, porém, se a balança não sai do lugar, meu irmão, você tem que ter uma mentalidade muito forte para você se manter na dieta, porque não é fácil. Você acha que não tá dando certo, você fica sem saber o que está acontecendo. Então, a balança cai, você sabe, pô, tá dando certo, tô emagrecendo. Não tá mexendo, às vezes você estava até tendo resultado, mas você não sabe, e aí você desiste. A gente vai deixar muito claro para você, durante todo o processo, exatamente como está sendo a sua evolução. Beleza? Então, seja turma fundadora. Essa é a sua chance. Beleza? Eu vou aproveitar agora esse momento e vou fazer aqui com você o que você exatamente vai fazer aí no teu navegador agora, tá? Sem deixar dúvidas. Você vai abrir uma página no teu navegador, você vai digitar vrmedicina.com.br/aplicacão. Aplicacão. Vai abrir o Typeboard, não é pegadinha não, é assim mesmo, tá? Então você vai clicar aqui em começar, ó, formulário de aplicação para a mentoria VR, começar. Ele vai te perguntar seu nome, eu vou falar João, vou botar aqui que é teste, para o povo não pensar que é real. Seu e-mail, aí você vai botar seu e-mail, sei lá, vrmed@gmail.com. Mas você tem que botar um e-mail válido. Por quê? Porque é como a gente vai conseguir falar com você de forma oficial. Se você não usar um e-mail válido, você vai ter muita dificuldade. O WhatsApp, você vai botar seu número de WhatsApp mesmo, não pode ser fake, porque sem o número de WhatsApp a gente não consegue marcar a sua entrevista, não consegue falar com você, ok? Sua idade você vai botar lá, eu sou mais jovem do que vocês imaginem. Região do país, Nordeste. Ano da faculdade, eu já formei, sou médico, então vou botar aqui médico. Especialidade que eu pretendo cursar rádio, tá? Eu vou fazer de novo aí que eu tô afim. Qual a instituição? Eu vou fazer aqui na USP Ribeirão. Já tentou algum preparatório antes? Tentou? Não, vai ser o primeiro preparatório. Mentira, já tentei sim. Eu só estou economizando uma pergunta, porque a próxima seria para você botar lá o nome do preparatório. Eu não vou dar essa ousadia para vocês, não. Qual a sua principal dificuldade?
Qual a sua principal dificuldade até agora na preparação à prova de residência? Ó, a principal dificuldade de vocês foi o seguinte, ó, que vocês falaram pra gente, falta de clareza sobre o que mais cai. Você vai botar lá. Não necessariamente essa, você vai botar a sua. Estou botando aqui a média do pessoal. Aqui é a pergunta mais importante. Por que a mentoria do VRMed é a melhor escolha para você agora? Aqui, pessoal, eu quero que você seja simples, mais profundo. Ou seja, você não precisa usar nenhuma palavra para me impressionar. Você coloca do seu coração. João, poxa, é a melhor escolha para mim porque eu adorei a forma como a Marcela me apresentou as coisas. Eu gostei da didática do João. É a melhor escolha para mim porque eu achei o comentário da questão muito bom. É a melhor escolha porque eu adorei o planejamento, o cronograma está incrível. Eu sinto que vocês realmente vão me acompanhar de perto. Você não precisa elaborar demais isso aqui. Você só precisa me mostrar o que foi que a gente fez por você, que a gente mostrou para você nesses 3 dias, que fez você tomar a decisão. O que fez você tomar a decisão de fazer essa aplicação? É isso que eu quero saber. Beleza? Ok? Ah, João, não sei o que me faz. Beleza, você coloca 3 pontinhos e clique em enviar, mas não deixe de preencher, porque é importante para nós que você preencha antes da meia-noite de hoje, porque senão você não vai ser turma fundadora, beleza? Depois a minha equipe vai entrar em contato com você e vai entender de você tudo isso aqui nos pormenores, tá? Mas se você já puder me dizer aqui o que fez você tomar essa decisão, para mim é maravilhoso, te agradeço demais. Aí você vai clicar em enviar e beleza. Quem foi que te indicou, né? Foi a Marcela que te indicou? Fui eu que te indicou? Instagram, YouTube? Você veio do Instagram, do YouTube? Não, foi outro influenciador. Ah, beleza, Kim, aí você vai botar, por exemplo, se você chegou aqui por causa do Solon, que é meu brother, foi o Solon, beleza, ok. Isso é importante porque a gente vai apoiar cada vez mais influenciadores, inclusive se você é acadêmico de medicina ou médico e é um influenciador médico e quer, junto com a gente, fazer esse projeto crescer, se você acredita no que a gente está propondo aqui, a gente quer falar com você, tá? Manda mensagem. Sua aplicação foi concluída com sucesso, beleza, a partir daqui tá tudo ok, você está prestes a ser contatado por alguém da minha equipe. E é muito importante que você saiba o seguinte, nós não vamos te mandar mensagem com super desconto absurdo, com link para você pagar. Não. A única forma de você se matricular nessa mentoria é você passar por uma entrevista com alguém do meu time. E na entrevista, essa pessoa vai te mostrar qual é a forma de você se matricular. Vai te mostrar valores, forma de pagamento, tudo mais. Não acredite em ninguém que te mande mensagem no WhatsApp dizendo que tem desconto. Se acontecer, é golpe, tá? Isso está muito frequente, infelizmente, no digital hoje. Então, ó, a gente faz dessa forma exatamente para evitar esse tipo de coisa. Para te conhecer, ver se você tem o perfil que a gente está buscando para ser nosso mentorado e para evitar esse tipo de coisa. Beleza? É isso. Eu quero agradecer a todos vocês. A gente agora, nos próximos dias, ainda não está vendendo só o preparatório e banco de questões, tá? Provavelmente, nos próximos meses aí, a gente vai focar em mentoria e só quando a gente esgotar as vagas da mentoria é que a gente vai abrir a possibilidade de fazer o preparatório com o banco de questões. Quando vai ser? Não sei. Conselho de amigo, sem brincadeira, pelo que a gente está oferecendo no valor de mentoria, é o que muita gente por aí está oferecendo só de preparatório de questões. Então, vale a pena você aplicar para a mentoria se você está interessado nas nossas aulas, porque o valor está valendo muito a pena. E eu não gosto nem de falar disso, porque eu não gosto de trabalhar só no preço. Para mim, você tem que ser meu aluno, porque você entendeu que o que a gente vai fazer vai mudar a tua vida. Mas esse ano, especificamente, o preço também está muito, muito, muito atrativo. Aplica para a mentoria, você vai se surpreender com o que a gente está cobrando esse ano. Beleza? A Cela não gosta que eu fale em preço, então não vou nem continuar falando, senão ela vai me pegar depois, vai me dar uma martelada na cabeça. Mas a verdade é essa. Tá muito bom, tá muito legal esse ano. Ok? Cela, mais alguma coisa?
reforçar que a gente criou isso aqui com muito carinho e muita qualidade, que é um princípio nosso, é um valor nosso. A gente só faz para ser bom, a gente só faz para entregar com qualidade, para entrar realmente oferecendo o melhor para vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Um beijo no coração e faça a aplicação. Você tem até a meia-noite. Valeu! Audio